Meus cumprimentos aos cursistas, nós vamos dar continuidade às nossas discussões e para entender que tipo de relação que a gente pensa para o nosso portfólio de aprendizagem, a gente vai destacar para vocês a relação, as duas relações específicas que existem dentro da escola, chamada de heteroestruturação de conhecimento e interestruturação de conhecimento, tá? Outras categorias que existem, a gente pegou aqui, a Ângela usa uma categoria do NOT e trouxe isso para a tese dela e eu fui desencadeei para os meus trabalhos acadêmicos também e acho essa um bom conceito para a gente trabalhar. Então, nesta sala, nós trouxemos duas discussões importantes que tem a ver com avaliação, tem a ver com o processo de ensino e aprendizagem. A questão da meritocracia e a questão da e a heteroestruturação do conhecimento. A questão da meritocracia, vocês vão ler com detalhes. Eu vou colocar o caderno que eu publiquei, que a Ângela me autorizou, que é a primeira parte da tese dela, que vai trazer todos os pressupostos teóricos da avaliação, contexto histórico, contexto da sociologia, o contexto da política na avaliação, até chegar na meritocracia e a escola, como é que ela se desencadeia lá, os processos de avaliação, testes e provas, tá? De maneira geral, a meritocracia na escola, ela traz uma carga de reforço e de indicar que o erro e o fracasso é uma culpa do estudante, é a culpa do outro, né? Então, ele está sempre levando todas as indicações de que o fracasso depende dele e é dele todas as responsabilidades. Então, nós vamos ver como é que funcionou e como funciona o sistema da meritocracia na sociedade e como ele se desencadeia na escola para essa produção, né? E como conviver com ela agora no neoliberalismo. Então, o vídeo da Marilena Chauil é bem legal para entender isso. Bom, então vamos ver o que acontece na escola quando a gente trabalha com a questão da relação pedagógica de interestruturação do conhecimento e heteroestruturação do conhecimento. Obviamente tem a ver com o que a gente já está discutindo um pouco. O processo de heteroestruturação do conhecimento, ele está sempre pautado, né, no educador, com todas as orientações que o orientador faz sobre o processo de ensino. Então, nesse sentido, o estudante, ele nunca faz parte do processo de ensino no sentido de estar adequando ao estudante. Então, o educador, ele que exerce a função principal de instruir, de formar, de fora para dentro, sem estabelecer nenhuma relação com os contextos sociais e com o que esse sujeito está entendendo do processo de ensino. Então, a forma de classificar o sujeito diante do processo é de assimilação, né? E se ele assimila o conhecimento, ele é aprovado. Se ele não assimila, decora, coloca numa prova aquilo que o professor falou ou quis que ele ouvisse e tal, ele é reprovado, tá? O contexto de heteroestruturação do conhecimento é muito comum, é o que a gente tem, é o que a gente vê, é o que a gente tem para hoje, como diz os nossos jovens, né? É o que a gente tem para hoje, é o que a gente tem na escola, né? Mas é o que a gente não gostaria que tivesse, que a gente falar que não gostaria, mas é o que a gente tem. E que a gente, baseado na nossa pedagogia da facilidade, acaba incorporando na nossa didática, porque é mais fácil. Já tem um livro didático pronto, tem uma prova do ano passado que eu já fiz, não vou fazer outra. Para que fazer projeto de trabalho? Dá muito trabalho. Então, eu não incorporo novas possibilidades. Então, vamos imaginar
aqui que eu estou com um ovo aqui na minha mão, tá? Vamos dar um exemplo do que seria a heteroestruturação do conhecimento. O que acontece, né, quando este ovo é quebrado por mim, de fora para dentro? A gente já sabe. Quando o ovo é quebrado de fora para dentro, não há produção de vida, né? A gente tem aqui algo para a gente, uma possibilidade de nos alimentar, mas não há produção de vida. Ou seja, vamos fazer uma metáfora, não há produção de conhecimento, uma analogia, né? Mas o que aconteceria se nós não quebrássemos esse ovo? Se a gente deixasse esse ovo quebrar sozinho, né? Se esse ovo trouxesse a vida por si só, ele quebraria por si só, aí por si só ele traria vida, né? O ovo quebrando por si só, de dentro para fora, é a analogia que a gente vai fazer da relação pedagógica de interestruturação do conhecimento, que sai de dentro para fora, que faz nascer o conhecimento, que faz parir indagações e novas gestões do conhecimento. Então, lembre-se do ovo quebrado por mim e lembre-se do ovo quebrado sozinho, para estabelecer esta ideia do que significa a produção do conhecimento na inter e na heteroestruturação do conhecimento. Na inter, de dentro para fora, eu me preocupo em conhecer melhor o aluno, eu me preocupo nas várias dimensões do conhecimento, nos diferentes valores socioculturais, nas necessidades do conhecimento local, intercalada com o conhecimento que a humanidade já construiu, mas ele não, por si só, não é o mais importante. A relação de avaliação e reflexão que fundamenta essa relação está permanentemente traçada numa relação professor, aluno e conhecimento, onde o processo se desencadeia de forma contínua, né, produzindo conhecimento a partir da relação pedagógica. Então, veja, se eu construo um portfólio, vou mostrar um portfólio que uma aluna de letras me entregou, uma relação pedagógica do curso de didática que virou meu primeiro livro, o livro verde, virou minha tese. Então, veja, por que essa aluna do curso de didática me entregou um portfólio todo em cartas, uma ação de aprendizagem, outra ação de aprendizagem, e aí em cada carta ela colocou um verso de um poeta ou um poema que significasse a ação de aprendizagem que ela fez. E quando ela termina, ela não satisfeita nos traz uma autoavaliação do que foi o processo de aprendizagem para ela. Então, cada atividade, uma significância, um sentido e significado, um relacionamento professor-aluno que traz o conteúdo para a sala de aula, mas que dialoga com este estudante na medida em que o escuta nas suas versões de aprendizagem. Esta, sim, então, é a perspectiva que a gente imagina de fazer um processo de avaliação em que as metodologias permitem que os sujeitos se coloquem na ação. Então, eu já vou adiantar, para que isso aconteça, o seu processo pedagógico tem que estar sempre permeado por projetos de trabalhos, em que você consiga articular o conhecimento socialmente construído com o conhecimento contextualizado, com o conhecimento que os estudantes trazem, que são os conhecimentos locais, os conhecimentos regionais, que precisam ser incorporados à prática pedagógica.
Então, como os conhecimentos socialmente produzidos podem ser articulados com os conhecimentos dos estudantes locais para enriquecer a prática pedagógica. Esse é o desafio. E aqui, então, nós propomos, é uma proposta que não é minha, que tem fundamentação teórica de Fontoniza Abala, de Fernanda Hernandes, de Santos Gimeno Sacristã, de Elvira Souza Lima, de todos os teóricos que eu coloquei aqui, da Ângela Dalben, de todos que acreditam eu uso muito a Leite, né? E vocês vão ver o assunto dela. Precisamos trabalhar constantemente com os projetos de trabalho na sala de aula para que a gente faça a experimentação das perguntas, construa o conhecimento junto com os estudantes, as metodologias e as sínteses. Nós vamos ter uma aula sobre isso e o tempo todo nós vamos disponibilizar isso. As novas escolas, as escolas inovadoras, que é o próximo módulo nosso, elas trabalham assim. É nessa perspectiva que a gente está falando. Mas eu estou dizendo que nós vamos trabalhar a articulação do conhecimento tradicional socialmente com os das nossas adolescentes, crianças. Mas eles vão muito além, é muito mais do que a gente está falando. Mas por enquanto a gente tem uma escola fixa, nós podemos fazer uma articulação com essas possibilidades. Então é isso, leiam o material e tragam suas ideias e vamos tentar deixar que o nosso ovo quebre de dentro para fora. É a nossa lição desta nossa primeira sala de aprendizagem. Grande abraço.